A definição canônica mais curta da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo o que Deus tem preparado para o homem, bem como o que ele requer do homem, e tudo o que o homem precisa saber espiritualmente da parte dele. Quanto à sua redenção e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Materiais originais: papiro, material extraído de uma planta aquática de mesmo nome. Há várias menções dela na Bíblia, como por exemplo Jó 8:11. De papiro deriva o termo papel. Seu uso na escrita vem de 3.000 anos antes de Cristo no Egito. Pergaminho é a pele de animais curtida e preparada para a escrita. É material superior a papiro, porém de uso mais recente do que aquele. Teve seu uso generalizado a partir do início do século I na Ásia Menor. É também citado na Bíblia. Exemplo, 2 Timóteo 4:13. Línguas originais: hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. A estrutura da Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Divisão em capítulos são 1189, sendo 926 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Divisão em versículos são 31.173, sendo 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. O livro maior é o dos Salmos, com 150 capítulos. O livro menor é 2 João. O maior capítulo é o Salmo 119. O menor capítulo é o Salmo 117. O capítulo 37 de Isaías e o 19 de 2 Reis são iguais. O maior versículo está em Ester 8:9. O menor versículo está em Êxodo 20:13, ou em Lucas 20:30, ou em Jó 3:2. Isso depende da versão em que a Bíblia está escrita. E o verso central da Bíblia é Salmos 118, versículo 8. A divisão da Bíblia são duas: Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros e estão divididos em 4 classes: lei, história, poesia e profecia. Os livros de cada classe são os seguintes: Lei, Torá. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou 5 livros, são Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados Pentateuco, tratam da criação e da lei. História, 12 livros: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester contém a história do povo escolhido, Israel. Poesia, 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. São chamados poéticos devido ao gênero do seu conteúdo e não por outra razão. Profecia. São 17 livros, de Isaías a Malaquias. Estes 17 livros são subdivididos em 2 grupos:
O Profeta Menores são 5 livros. Profeta Maiores, 5 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas Menores, 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento, seus 27 livros, também estão divididos em 4 classes: biografia, história, doutrina, profecia. Os livros de cada classe são os seguintes. Biografia são os 4 livros evangélicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e o seu glorioso ministério entre os homens. Os 3 primeiros são chamados sinópticos dos evangelhos e fala também da sua universalidade, por serem 4 os pontos cardeais. História é o livro de Atos dos Apóstolos, registra a história da igreja primitiva, seu viver e agir. O livro mostra que o segredo do progresso da igreja é a plenitude do Espírito Santo. Doutrina. São 21 livros chamados epístolas ou cartas. Umas são dirigidas às igrejas e as outras a indivíduos e etc. Cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Cartas universais ou gerais: Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Profecias é o livro de Apocalipse. Esta palavra significa revelação e trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra. É o inverso do livro de Gênesis. Lá narra como tudo começou e aqui como tudo findará. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. E o nome de Jesus consta do primeiro ao último versículo do Novo Testamento. Podemos resumir todo o Antigo Testamento numa frase: Jesus virá. E o Novo Testamento noutra frase: Jesus já veio, é claro, como Redentor. Assim sendo, as Escrituras, sem a pessoa de Jesus, seriam como a física sem a matéria e a matemática sem os números. Já imaginou um cristão sem a Bíblia?